eu percebo que nesse tempo de pandemia a gente ficou reclamando a gente não faltou motivo para reclamar daquilo que perdemos, né? Nosso direito de ir e vir. Muitos perderam seus empregos, muitos perderam economias, muitos perderam a saúde, muitos perderam parentes queridos. Enfim, se a gente for numerar tudo aquilo que foi perdido num tempo como esse, a lista seria gigantesca. Mas toda vez que eu aprendi isso com o Senhor, toda vez que eu vejo uma porta fechando, eu imagino que tem uma outra porta abrindo. E o Senhor, de certa forma, Ele nos chama para ter bom ânimo. Ele fala, você está olhando na direção errada, olha para o que você ganhou. Você ganhou tempo na sua casa, você ganhou tempo com a sua família, você ganhou tempo para estudar, você ganhou tempo para, enfim, deixar a sua vida em ordem. Eu conversava com um amigo meu que teve uma filhinha nesse período de pandemia, ela nasceu e logo trancou tudo. E, cara, conversando com ele, eu percebi, a geração que nasceu na pandemia foi uma geração que teve pai e mãe em tempo integral, full time, da maneira mais abundante possível. Uma geração que talvez tenha uma revelação a respeito de paternidade, a respeito de casa, como nenhuma outra, porque isso foi incutido desde os seus primeiros dias. E a gente fala de isolamento social quando a gente pensa em ir a um show, ir a um jogo de futebol, ir a um cinema. Mas a gente não pensa que dentro da nossa casa a gente foi obrigado a conviver socialmente com as pessoas que carregam o nosso sangue, ou o nosso nome no mínimo. Pessoas com as quais nós somos um. Ou seja, isolamento social por um lado, por outro lado, fomos obrigados, de certa forma, a um convívio social em tempo integral com as pessoas que mais importam. É a nossa casa que nos envia. É a nossa casa que, enfim, nos lança para fazer a vontade de Deus. Nós fomos jogados para dentro do lugar secreto. Enfim, eu teria muito para falar a respeito de sinais proféticos do que a gente experimentou nesse tempo. Mas essa família em especial que a gente acabou de ler, Marta, Maria e Lázaro, são uma família, no mínimo, peculiar. E eu vou te dizer por quê. Quem tem vida de igreja, e muitas igrejas têm ministérios de casais, ministérios enfim, o culto da família, né? Poucos jovens vão para esses cultos, porque se entende que num culto de família, você vai ficar ouvindo a respeito de casamento e vai ficar ouvindo a respeito de criação de filhos. Muitos jovens não conseguem se conectar com isso. O interessante é que essa família que a gente acabou de ler é uma família que não aparece a figura de um pai, não aparece a figura de uma mãe, não aparece a figura de um marido, de uma esposa, não aparece a figura de filhos. Só aparece a figura de irmãos. São 3 irmãos dentro de uma casa. E eu acho que isso fala demais, não simplesmente a respeito das nossas casas, mas a respeito da igreja que é a nossa família. Onde, ainda que existam pastores, bispos, apóstolos, profetas, mestres, obreiros, diáconos, enfim, intercessores, em resumo a casa é do Pai, nós somos todos filhos dele, nós somos todos irmãos debaixo desse mesmo teto. Então essa família, para mim, ela fala demais, simplesmente a existência dessa família fala demais. Um outro ponto que eu acho interessante demais, e a gente vai passar por ali, é quando você percebe que, pelo que diz as Escrituras, o amor que Jesus tinha por esses 3 era um amor singular. A gente vai daqui a pouco comentar o texto da ressurreição de Lázaro, mas o texto começa dizendo, Lázaro, a quem Jesus amava, morreu, e Jesus também amava Marta e também amava Maria. Seria muito simples dizer Jesus amava os 3, Jesus amava cada um deles. Mas diz que Jesus tinha um amor por Lázaro, um amor por Maria, um amor por Marta. E o fato de especificar o amor que Jesus tem por cada um deles, me deixa bem claro que Jesus ama cada um do jeito que ele é. Tipo, não é o mesmo amor que eu tenho por todos, mas é o mesmo amor porque Jesus é amor, mas ao mesmo tempo ele ama uma coisa em você, ele ama outra coisa no outro, ele ama outra coisa no outro, e não tem como medir o amor que Deus tem por cada um de nós, mas é uma família que Jesus amava de uma maneira especial. E o terceiro ponto, que enfim me vem à memória para compartilhar com vocês, do quão interessante essa família é o fato de que as pessoas realmente relevantes na história, quando Jesus as encontrou, Jesus as movia de lugar.
e falava, tu vem e me segue, tu vem e me segue, ou no mínimo tu vai para a tua casa e para os teus, como ele disse para o gadareno, um cara que queria seguir Jesus e Jesus disse, não, você vai para a sua casa e para os teus. Para essa família Jesus não disse isso. Então isso no mínimo chama a minha atenção para o fato de que talvez essa fosse uma casa que Jesus queria que ela continuasse como ela era. Um lugar onde talvez Jesus gostasse de descansar. Um lugar onde ele gostasse de estar. Como diz aquela música dos Filhos do Homem, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar, eu quero ser a tua casa favorita. Talvez essa casa pudesse cantar claramente essa canção, eu quero ser a tua casa favorita, um lugar onde Jesus gosta de estar.